Imagine que você está diante de uma porta. Ela parece simples, de madeira clara, sem fechaduras complicadas, sem corrente, sem cadeado. Atrás dela está algo que você deseja intensamente, e talvez uma vida diferente, um projeto que sempre sonhou, um cargo que representa a sua evolução, a chance de viver mais livre, mais alinhada com quem você é. Essa porta não exige nenhuma chave. Mas toda vez que você se aproxima, sente um aperto no peito, um frio na barriga, sua mão começa a suar, e uma voz interna sussurra: e se der errado? E se rirem de você? E se você perder tudo que já conquistou? É nesse momento que você afasta a mão da maçaneta e decide não atravessar. A porta continua lá, imóvel, esperando, mas você permanece no mesmo lugar. Essa cena não é apenas uma metáfora, ela é a representação de como o medo se manifesta dentro de nós, um mecanismo invisível, químico, biológico, mas que se mistura com histórias, memórias e crenças, mantendo a gente menor do que poderia ser. O medo é parte da experiência humana. Ele não é um defeito, não é sinal de fraqueza, não é falta de coragem. Ele é resultado de milhões de anos de evolução, um recurso do cérebro para garantir que você permaneça viva. O mesmo mecanismo que fez nossos ancestrais perceberem o som de um galho quebrando no meio da mata e se prepararem para fugir de um predador é o que hoje dispara quando você está prestes a fazer uma apresentação no trabalho ou quando pensa em mudar de carreira. A diferença é que, no passado, o medo estava associado a ameaças físicas reais. Hoje, na maior parte do tempo, ele se ativa diante de ameaças emocionais, sociais, psicológicas. Só que o cérebro não faz distinção. Para ele, uma plateia de 30 pessoas pode ser tão perigosa quanto um tigre com fome. Isso acontece porque a amígdala, uma pequena estrutura em formato de amêndoa localizada no centro do cérebro, é como um radar de ameaças. Ela recebe estímulos do ambiente e, em milésimos de segundos, decide se aquilo pode representar risco. Quando ela conclui que sim, dispara um alarme químico que libera adrenalina, noradrenalina e cortisol. O coração acelera, os músculos se tensionam, a respiração fica curta, a mente começa a projetar cenários negativos. Esse é o pacote da sobrevivência. Você não pensa muito. Você reage. É o corpo entrando em estado de luta, fuga ou congelamento. Talvez você se reconheça em situações assim, você estuda dias para uma reunião importante, conhece cada detalhe do projeto, mas quando chega a hora de falar, sua boca seca, sua mente fica em branco e você sente como se fosse desmaiar. Isso não significa que você não sabe. Significa apenas que a química do medo entrou em cena. O cérebro detectou a ameaça e tirou recursos da área racional para direcionar energia para o corpo, preparando-o para escapar. Só que você não precisa escapar de uma reunião. E ainda assim, o sistema reage como se fosse uma questão de vida ou morte. E é aqui que mora a chave da compreensão: o medo é real no corpo, mas nem sempre é verdadeiro na realidade. Ele é um alerta que muitas vezes está desajustado, como um alarme de carro que dispara no meio da noite sem que ninguém tenha encostado nele. E mesmo assim, esse alarme nos paralisa, porque acreditamos na sensação que ele provoca. A sensação é real: o suor, o coração acelerado, o nó na garganta. Mas a interpretação que damos a isso é o que define se vamos seguir ou recuar. Napoleão Hill, em seu clássico O Quem Pensa Enriquece, descreve o medo como um dos maiores ladrões de sonhos. Ele mapeou 6 medos básicos que rondam os seres humanos: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Repare como todos eles, de alguma forma, ainda estão presentes na nossa vida cotidiana. Quantas vezes você deixou de expressar uma ideia por medo da crítica? Quantas vezes aceitou menos do que merecia por medo de perder o amor de alguém? Quantas vezes se prendeu em um trabalho que não fazia sentido porque temia a pobreza?
Esses medos são universais. Mas eles também são alimentados pela química que o cérebro dispara toda vez que percebe risco. O medo da crítica, por exemplo, ativa o mesmo sistema de sobrevivência que nossos ancestrais usavam para não serem expulsos da tribo, o que significava a morte. Hoje, ninguém vai literalmente te abandonar no meio da selva se você errar uma apresentação. Mas a amígdala não sabe disso. Ela apenas reconhece a sensação de risco social e age como se fosse vital preservar sua imagem, mesmo que isso custe o seu crescimento. Você já parou para pensar quantas oportunidades deixou passar por causa dessa química invisível? Quantas portas ficaram fechadas não porque você não era capaz, mas porque o medo te convenceu a não tentar? Essa é a forma mais silenciosa de se manter pequeno, obedecer cegamente aos alarmes internos sem questionar se eles realmente fazem sentido. É como se houvesse um guarda dentro de você, com a melhor das intenções, mas que exagera em cada sinal, impedindo você de atravessar ruas, de entrar em lugares, de viver experiências que poderiam transformar sua vida. E aqui vem uma verdade que pode libertar: o medo não é algo que você elimina. Você não vai acordar um dia sem sentir medo. O medo é parte do pacote humano. O que você pode, se deve, fazer é aprender a dialogar com ele. Entender sua linguagem, reconhecer seus sinais e escolher conscientemente quando segui-lo e quando agradecer e seguir apesar dele. Isso é autoliderança. Isso é coragem. Não é ausência de medo, é decisão de atravessar mesmo sentindo. Do ponto de vista prático, como isso se traduz? Vou te dar um exercício simples. Da próxima vez que sentir medo diante de algo que não representa risco real à sua vida, feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e diga a si mesma: obrigado, cérebro, por tentar me proteger. Mas eu escolho seguir. Essa pequena frase é poderosa porque coloca você no lugar de quem escolhe. Ela reconhece a intenção do medo, proteção, mas redefine a ação. E quanto mais você pratica, mais o cérebro entende que aquela situação não exige um alarme tão alto. Aos poucos, você vai reprogramando sua resposta. Rio dizia que o medo é apenas um estado de espírito. E se ele é um estado de espírito, significa que pode ser alterado. Não pela negação, mas pela consciência. Quando você identifica o medo, nomeia e encara, você já está diminuindo seu poder. É como acender a luz em um quarto escuro. O que antes parecia um monstro no canto pode se revelar apenas uma sombra. O monstro nunca esteve lá. Ele foi criado pela sua interpretação. Talvez você se lembre de momentos em que atravessou o medo e percebeu que ele era menor do que parecia. O dia em que finalmente falou em público e percebeu que as pessoas estavam torcendo por você. O dia em que terminou um relacionamento e descobriu que era capaz de se reconstruir. O dia em que tomou uma decisão importante e viu que sobreviveria ao julgamento. Esses momentos ficam gravados na memória como vitórias. Mas mais do que vitórias externas, são vitórias internas. Em cada vez que você atravessa o medo, o cérebro aprende uma nova associação. Ele registra que aquilo não era uma ameaça de vida ou morte. E na próxima vez, a química será um pouco menos intensa. Esse é o processo de expansão. Passo a passo, enfrentando, atravessando, escolhendo. E aqui eu quero que você reflita: quais são as portas diante de você hoje? Quais são os sonhos, projetos, mudanças que estão ao alcance da sua mão, mas que você ainda não ousou girar a maçaneta porque o medo sussurra que não é seguro? Talvez seja mudar de carreira, começar um curso, expor sua arte, empreender, dizer não para o que não te faz bem. Cada uma dessas portas exige uma travessia interna. E cada travessia fortalece a sua capacidade de expandir. Eu quero que você entenda uma coisa: a química do medo não é inimiga. Ela é apenas um sistema automático tentando te manter viva.
O problema é quando você a deixa governar sua vida inteira. É quando o medo deixa de ser proteção e se torna prisão. É quando você começa a viver menor, a sonhar menor, a se expressar menor, para não incomodar o alarme. Mas você não nasceu para viver menor. Você nasceu para expandir, para crescer, para deixar sua marca. E isso só acontece quando você aprende a atravessar o medo com consciência. Se até aqui algo fez sentido para você, eu quero te convidar a compartilhar nos comentários uma situação em que o medo te paralisou ou quase te impediu de seguir. Esse espaço de troca é fundamental, porque quando falamos sobre o medo, ele perde parte da força que tem no silêncio. E aproveita para se inscrever aqui no canal. Nos próximos vídeos nós vamos mergulhar ainda mais nos mecanismos invisíveis da mente, explorando não apenas o medo, mas também a forma como criamos realidades através dos nossos pensamentos e emoções. Você vai descobrir que existe um poder muito maior esperando para ser acessado quando você para de deixar a química do medo decidir quem você é. Você já percebeu como o medo se disfarça no dia a dia? Ele raramente aparece gritando. Na maior parte do tempo, ele chega em forma de pensamentos aparentemente lógicos, e não é o momento certo, melhor esperar mais um pouco, eu não tenho tudo o que preciso ainda. Esses pensamentos são racionais, mas na verdade são desculpas sofisticadas criadas pelo cérebro para evitar que você se exponha. É o medo camuflado de prudência. E quando você se acostuma a obedecer, sem perceber vai encolhendo seus passos, diminuindo seus sonhos e aceitando uma vida menor do que poderia ter. Napoleão Hill dizia que o medo é um estado de espírito. Ele descreveu 6 medos que dominam a humanidade. E eu quero te convidar a olhar para eles agora, não como conceitos teóricos, mas como lentes para enxergar sua própria vida. O primeiro é o medo da pobreza. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque pensou, e se eu perder dinheiro, e se não der certo? Esse medo é tão poderoso que mantém milhões de pessoas presas a trabalhos que não amam, a relações que não funcionam, a escolhas que não refletem quem são. O cérebro, diante da possibilidade de perda financeira, ativa a mesma resposta de sobrevivência que ativava diante da falta de alimento no passado. É como se dissesse, não arrisque, porque você pode não ter como se sustentar. Só que hoje, muitas vezes, a verdadeira pobreza é viver uma vida sem propósito, sem expansão, sem alegria. O medo da pobreza protege o corpo, mas pode aprisionar a alma. O segundo medo é o da crítica. Esse talvez seja o mais presente em nossa era de redes sociais, onde cada palavra, cada gesto, pode ser julgado. A amígdala interpreta a crítica como ameaça de exclusão social, algo que nossos ancestrais temiam profundamente, porque ser excluído da tribo significava a morte. Hoje, ninguém vai te abandonar no deserto porque você errou um slide na apresentação. Mas o cérebro reage como se fosse. E é por isso que tantas pessoas silenciam suas ideias, escondem seus talentos, deixam de expressar sua verdade. O medo da crítica não apenas limita sua voz, ele sufoca sua autenticidade. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: em quantas vezes você já se calou sabendo que tinha algo valioso a dizer, apenas para evitar o julgamento? Essa é a química do medo te mantendo pequena. O terceiro medo é o da doença. Ele se manifesta não apenas no cuidado com a saúde, mas em preocupações excessivas, em ansiedade que paralisa. É o corpo tentando antecipar dores que ainda nem existem. O quarto medo é o da perda do amor. Quantas escolhas você já fez para não desagradar, para não correr o risco de ser abandonada? Esse medo nos faz aceitar menos do que merecemos, nos mantém em relações tóxicas, nos prende ao desejo de agradar sempre. O quinto é o medo da velhice, que traz consigo a insegurança de perder relevância, beleza, lugar no mundo. E o sexto é o medo da morte, a raiz de todos os outros, a lembrança constante da nossa finitude.
Esses 6 medos não são independentes, eles se entrelaçam. O medo da pobreza pode se conectar com o medo da crítica, o medo da perda do amor pode se conectar com o medo da velhice. Juntos, eles criam uma teia invisível que molda nossas decisões. E tudo isso é reforçado pela química cerebral, o cortisol circulando, adrenalina disparando, pensamentos acelerados. O corpo responde como se precisasse proteger você de algo letal, quando na verdade o que está em risco é apenas a sua zona de conforto. Agora, como atravessar isso? A neurociência nos mostra que o cérebro é plástico. Isso significa que ele pode aprender, desaprender e reaprender. Cada vez que você se expõe a uma situação de medo e atravessa, você cria novas conexões neurais. É como se dissesse para o cérebro: olha, não morri, não precisei fugir, posso lidar com isso. E o cérebro aprende. Com o tempo, o alarme dispara mais baixo, até se ajustar à nova realidade. É por isso que enfrentar o medo é um treino, não um evento único. Você não elimina o medo de falar em público de uma vez por todas, você o enfrenta, aprende, repete, até que o corpo entenda que aquilo não é ameaça. E então o medo se transforma em energia, em excitação, em motivação. Quero te propor um microexercício agora. Pense em algo que você tem adiado por medo. Pode ser mandar uma mensagem, fazer uma ligação, iniciar um projeto, se inscrever em um curso. Algo pequeno, mas que você sabe que está sendo postergado porque o medo cochicha ou não agora. Respire fundo, coloque a mão no peito e diga: eu reconheço meu medo, mas escolho agir. Depois, dê um passo concreto naquela direção, ainda hoje. Esse ato, por menor que pareça, começa a reprogramar sua mente. Você não precisa começar com o grande, você pode começar com o micro. Rio dizia que a ação é o antídoto para o medo. E é exatamente isso. Enquanto você pensa, o medo cresce. Quando você age, ele diminui. Outro ponto essencial é perceber que o medo não se dissolve na mente, ele se transforma no corpo. Por isso, exercícios físicos, respiração profunda, meditação, são ferramentas poderosas. Quando você respira conscientemente, ativa o sistema parasimpático, que é o freio natural da resposta de luta ou fuga. Isso reduz o cortisol, diminui os batimentos, acalma a mente. E com a mente mais calma, você consegue distinguir melhor entre um perigo real e um alarme falso. Esse é o poder da autoconsciência. E talvez você esteja pensando: mas e se eu falhar? Esse é outro disfarce do medo. O medo da falha paralisa mais do que a falha em si. Porque falhar, na maioria das vezes, não é fatal. Você pode aprender, ajustar, recomeçar. Mas o medo de falhar impede que você tente. Rio dizia que cada fracasso carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Isso significa que o erro pode ser um professor. O medo tenta te convencer de que falhar é o fim, quando na verdade pode ser o início de um aprendizado que te leva mais longe. Pense em pessoas que você admira. Elas não chegaram onde estão sem medo. Elas chegaram porque aprenderam a agir apesar dele. Cada decisão corajosa que você toma é como um treino para o cérebro. É como se você fosse expandindo a sua zona de segurança pouco a pouco. O que ontem te paralisava, amanhã pode ser apenas mais um passo. E a cada passo, você cresce. Cresce em confiança, em clareza, em poder pessoal. Eu quero que você imagine agora uma versão sua que atravessou o medo. Imagine-se entrando naquela sala, falando com firmeza, tomando aquela decisão, se posicionando. Como essa versão se sente? Mais viva, mais livre, mais alinhada. Essa versão existe dentro de você, mas só pode emergir quando você para de obedecer cegamente à química do medo.
É como se houvesse duas forças dentro de você, uma que quer te manter pequena e segura, outra que quer te expandir e te mostrar o que é possível. A escolha de quem você alimenta é sua. E aqui vai mais um exercício prático. Da próxima vez que sentir medo, escreva em um papel o que de pior pode acontecer se eu fizer isso. Depois, escreva o que de melhor pode acontecer. Compare as duas listas. Muitas vezes, você vai perceber que o pior cenário é suportável, enquanto o melhor é transformador. Esse simples ato de colocar no papel reduz a névoa do medo e traz clareza. O cérebro adora a clareza. Quando você clareia os cenários, a amígdala acalma, porque percebe que não é uma ameaça de vida ou morte. E lembre-se, você não está sozinha nisso. Todos nós sentimos medo. Grandes líderes, artistas, empreendedores, mães, pais, todos. A diferença está em como lidamos com ele. E cada vez que você compartilha sua experiência, como pode fazer agora nos comentários, você fortalece não apenas a si mesma, mas também outras pessoas que se reconhecem. O medo diminui quando é colocado em palavras. Ele cresce no silêncio, mas perde força na partilha. Talvez, ao longo desta conversa, você já tenha percebido como o medo não é apenas uma emoção que sentimos de vez em quando, mas um pano de fundo constante, moldando decisões que muitas vezes tomamos sem perceber. Ele aparece quando pensamos em mudar de carreira, quando consideramos expor nossa vulnerabilidade em um relacionamento, quando sonhamos alto demais e logo em seguida sentimos um frio no estômago que nos faz recuar. O medo está sempre presente, como uma sombra que nos acompanha. Mas a grande questão não é se ele vai aparecer, e sim o que você vai fazer quando ele aparecer. A neurociência nos mostra que não há como desligar a amígdala. Ela é parte do sistema, e sempre vai disparar quando perceber risco. Mas o que podemos fazer é criar novas rotas dentro do cérebro. Quando você enfrenta uma situação de medo e atravessa, está criando novas conexões neurais. Está ensinando seu corpo e sua mente que aquele estímulo não representa um perigo real de vida ou morte. E esse aprendizado, quando repetido, fortalece o córtex pré-frontal, a região responsável pelo raciocínio, pelo planejamento, pela tomada de decisão. Em outras palavras, em cada vez que você age apesar do medo, você fortalece a parte do cérebro que te ajuda a viver com mais consciência e liberdade. Napoleão Hill dizia que a mente humana pode conquistar tudo aquilo que é capaz de conceber e acreditar. Mas ele também alertava que os medos básicos são os maiores inimigos dessa conquista. Eles agem como correntes invisíveis, impedindo que a imaginação floresça, que a crença se solidifique, que a ação aconteça. Quando você entende que esses medos são apenas estados de espírito, alimentados por uma química automática, pode começar a dissolver as correntes. Pode escolher acreditar mais na visão do que no alarme. E aqui entra um ponto profundo: muitas vezes não é o medo em si que nos paralisa, mas a vergonha de sentir medo. Crescemos em uma sociedade que exalta a coragem como a ausência de medo, como se sentir medo fosse fraqueza. Mas coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. A verdadeira força está em reconhecer o medo, acolhê-lo e ainda assim seguir em frente. Essa é a autoliderança que transforma. Eu quero que você faça um exercício simbólico agora. Pegue um papel e escreva nele 3 medos que hoje estão te limitando. Talvez seja o medo de falhar, de não ser aceita, de perder estabilidade. Escreva sem censura. Depois, ao lado de cada medo, escreva uma pequena ação que você pode realizar mesmo sentindo medo. Por exemplo, se o medo é falar em público, a ação pode ser compartilhar uma ideia em uma reunião pequena. Se o medo é mudar de carreira, a ação pode ser conversar com alguém que já fez essa transição. Se o medo é perder o amor de alguém, a ação pode ser dizer com clareza algo que você tem guardado.
O importante aqui não é eliminar o medo, mas provar para si mesma que pode agir apesar dele. Esse gesto simples é como plantar uma semente de coragem. E lembre-se, a coragem cresce com o uso. É como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. No início pode parecer difícil, doloroso até. Mas com o tempo, você vai se surpreender com a leveza de atravessar situações que antes pareciam montanhas. O que antes era pavor pode se tornar apenas um friozinho na barriga. O que antes te paralisava pode se tornar energia que te impulsiona. Agora, respire fundo comigo e imagine uma cena. Você está diante daquela porta de que falei no início. Ela continua a mesma, simples, sem trancas. Mas agora, em vez de recuar, você coloca a mão na maçaneta e sente o medo surgir. O coração acelera, a respiração muda, a mente cria cenários de risco. Mas você sorri levemente e diz para si mesma: eu sei que você está aí, medo. Eu sei que está tentando me proteger. Mas eu escolho atravessar. E então você gira a maçaneta e abre a porta. Do outro lado, não há monstros esperando. Há a vida que você sempre quis viver. Há possibilidades que estavam adormecidas. Há uma versão sua mais confiante, mais livre, mais autêntica. Esse é o poder de compreender a química do medo. Quando você entende que ele é apenas um alarme, você para de obedecer e começa a escolher. Você passa a usar a energia do medo como combustível, em vez de como corrente. E a cada porta que você atravessa, você cresce. Cresce em consciência, cresce em poder, cresce em autenticidade. Eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada de crescimento contínuo. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe nos comentários um medo que você está pronta para atravessar. Essa partilha é mais do que um comentário, é um compromisso consigo mesma. E aproveita para se inscrever no canal, porque no próximo vídeo nós vamos explorar outro segredo invisível da mente, como os pensamentos se transformam em realidade, e de que forma você pode aprender a treinar a sua mente para criar a vida que deseja. Até lá, lembre-se, o medo vai sempre bater à porta. Mas a decisão de abrir ou não é sua. E do outro lado, há sempre mais de você esperando para ser descoberta.